leitor do Bocão News, mais uma semana com uma entrevista no Bem News Entrevista, aqui no site bocãonews.com.br. Nessa semana trazemos aqui o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado, Gildásio Penedo Filho. Ele que está aqui no TCE há 5 anos, já foi deputado estadual por 4 mandatos e ficará à frente, foi eleito em dezembro de 2017 e ficará à frente do órgão até 2019. Tudo bom, presidente? Boa tarde, Juliana. É um prazer falar contigo, com B News Entrevista do site do Bocão e, portanto, estou à disposição para esse bate-papo importante com vocês. Bom, a gente vai começar então só para a gente fazer um breve balanço desses 5 anos que o senhor esteve à frente, que o senhor está no Tribunal de Contas, mas agora numa nova função. Qual é a sua expectativa, né, como presidente de um órgão que é importante, tão importante assim para o Estado? Olha, é com muita alegria que a gente assume essa responsabilidade, né, fruto de uma eleição conferida por nossos pares, à unanimidade, o que efetivamente dá uma dimensão da nossa responsabilidade nesse próximo biênio. O Tribunal de Contas do Estado é um órgão de controle externo que tem uma missão constitucional extremamente ampliada a partir principalmente da Constituição Federal de 1988, que de certa forma alargou consideravelmente as competências funcionais desse órgão de controle externo. Portanto, o papel nosso, aqui no caso da Bahia, é de fiscalizar e controlar toda a realização de despesa pública estadual. Onde houver dinheiro público do Estado, o Tribunal de Contas pode e deve necessariamente exercer o seu papel de fiscalização. Isso avança, inclusive, ainda para as transferências voluntárias, os chamados convênios, que muitas vezes são realizados com o Estado da Bahia, com prefeituras municipais, com instituições filantrópicas, também passível de um trabalho auditorial exercido por essa Corte de Contas. Portanto, vejamos a dimensão de um orçamento estadual, hoje previsto para o exercício de 2018 de cerca de 45 bilhões de reais, e isso tudo efetivamente passa pela lente do controle externo, que é formado por 7 conselheiros, mas por trás dessa estrutura há um corpo auditorial significativo, formado na grande maioria por quadro concursado do Tribunal de Contas. Nós temos hoje cerca de 308 auditores que têm formação das mais variadas, se destacando as formações jurídicas e de ciências contábeis, que dão lastro ao trabalho desenvolvido por essa Corte de Contas. Bom, os órgãos públicos, né, as entidades públicas, elas estão passando por um momento de descrédito da população, né? O Poder Executivo, o Poder Legislativo e até, às vezes, o Poder Judiciário. Mas como é que, na sua opinião, como é que a sociedade pode se aproximar cada vez mais dos órgãos públicos e do TCE? Olha, esse ponto, de fato, é um ponto que não pode fugir da nossa pauta. Inclusive, ele foi alvo de uma pontuação no nosso discurso de posse. De fato, uma quadra complicada, onde diversos noticiários trazem informações que, de certa forma, arranham e comprometem, inclusive, a credibilidade das instituições públicas. E é verdade quando você fala que há, de certa forma, uma certa descrença da população com todo o sistema, com todo o aparato estatal, passando pelo Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Poder Judiciário e avançando, inclusive, para o próprio setor econômico. Isso leva, de certa forma, a uma sensação de descrédito. Embora isso, eu disse, inclusive, na nossa fala de posse, não pode servir para um discurso simplista e pontual de reduzir a todos a uma vala comum. O que faz, nesse momento imperativo, é que os órgãos, efetivamente, possam resgatar a sua confiança perante as instituições públicas. E passa por isso, como bem você pontuou, de uma aproximação do cidadão com esses órgãos. Aqui nós temos um instrumento importante, que são as denúncias, inclusive albergadas pela própria Constituição, que impõe ao cidadão a possibilidade de ofertar perante os tribunais de contas qualquer denúncia de irregularidade na aplicação dos recursos públicos. É um dado importante porque, numa pesquisa também recentemente contratada pela Atricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas do país, feita pelo IBOP,
mostra que 89% da população reconhece o papel importante do Tribunal de Contas no controle e no combate à corrupção. Porém, e é isso que nos deixa uma missão grande e desafiadora, é que apenas 19% de fato conhece a realidade de atuação dos tribunais de contas. Talvez esse seja o grande desafio nosso, é fazer essa aproximação, esse estreitamento entre o cidadão e o papel do controle para que possamos otimizar o nosso trabalho e aumentar a eficiência do controle externo. Agora, nessa discussão da importância e do papel do Tribunal de Contas, a gente teve uma discussão há uns 2 anos atrás e no ano passado a respeito do Tribunal de Contas dos municípios. Queria saber a opinião do senhor como presidente do TCE. Se o senhor acredita que é importante a extinção do TCM e a absorção do TCE, se o TCE conseguiria captar todo mundo e fazer todos os processos que o TCM faz, e dentro dessa discussão da população, né, que fala também dos gastos públicos, né? Queria saber sua opinião sobre isso. Veja, eu tenho dito isso em diversas oportunidades que já tive a possibilidade de me manifestar, abordado por essa temática. Eu acho que essa discussão tem 2 vieses, o político e o técnico. Do ponto de vista político, eu não devo avançar, porque não me cabe mais como conselheiro, embora tive a oportunidade por 4 mandatos, como você pontuou, de militar na Assembleia Legislativa, me parece uma discussão que está muito mais na seara daquele poder que tem a legitimidade, que tem a sua discricionariedade constitucional para poder avaliar ou não a oportunidade de uma extinção de um órgão de controle. Isso eu me reservaria nesse momento a deixar no ambiente da Assembleia Legislativa. Quanto ao ambiente técnico, e aí eu posso de fato emitir um juízo valorativo, eu entendo que muito dessa discussão, dessa grita dos prefeitos municipais e dos deputados estaduais, que foram de certa forma recepcionados pelo Poder Legislativo, ela se funda sobre o argumento de que grande parte dos gestores municipais estão tendo suas contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas do município por ter atingido o limite constitucional de 60% dos gastos com o pessoal. De fato, é uma grita que tem alguma razão e explico por quê em relação aos prefeitos. Em verdade, historicamente, quando a lei de responsabilidade fiscal que impõe essa limitação foi concebida, que foi no ano de 2001, nós tínhamos uma realidade política e administrativa do país que é diferente de hoje. Houve, de fato, e os prefeitos muitas vezes pontuam isso, houve incremento de despesa de pessoal que, em certas vezes, não leva necessariamente a vontade do próprio gestor em fazê-la constituir. E explico por quê. Por exemplo, uma política pública que foi adotada recentemente no país ao longo desses últimos anos foi uma política de valorização do salário mínimo. A maioria dos prefeitos dos municípios da Bahia tem como piso o salário mínimo, e até porque a Constituição assim determina. Quando você tem um ano, historicamente nos últimos anos, um ganho maior do salário mínimo e não tem a contraprestação das receitas, ou seja, o percentual de correção do salário mínimo é muito maior de um ano para outro em relação ao que efetivamente os municípios recebem a título principalmente de transferências constitucionais, eu me refiro, por exemplo, ao FPM e ICMS, isso de certa forma vem combalindo as finanças públicas e de certa forma esse índice vem sendo crescente. E é uma ação que muitas vezes não passou pela ação própria do próprio gestor municipal. Outro ponto importante é que, ao longo dos anos, o governo federal tem instituído diversas políticas públicas sociais, com criação de programas sociais relevantes, inclusive, para aqueles municípios. A criação do SAMU, por exemplo, a criação dos programas sociais, CAPES, e isso transfere para os gestores municipais o custeio do pessoal. E isso não estava, de certa forma, projetado há 10 a 15 anos atrás. Então, de certa forma, incrementou ainda mais as receitas e a despesa dos gestores municipais. Então, portanto, eles alegam que houve uma realidade diferente e isso, de certa forma, está levando a uma série de desaprovações que muitas vezes sai do campo do interesse ou, às vezes, da má-fé do gestor. Então, isso, de fato, é um assunto que precisa ser considerado na discussão. O problema técnico, e aí é que eu acho que o caminho que está sendo travado para a sua discussão não se trata da extinção do órgão do Tribunal de Contas. Me parece que é muito mais apropriado que haja um enfrentamento na legislação federal.
ou seja, uma alteração e talvez uma adequação da lei de responsabilidade fiscal, porque aí sim haveria, de certa forma, uma adequação a essa nova realidade. Porque tanto o TCE como o TCM, eles nada mais fazem do que o cumprimento da legislação. Então, do ponto de vista técnico, embora reconhecendo essa questão da grita dos prefeitos de forma legítima, por entender essa realidade, não me parece que aí sim a extinção do TCM seja o melhor dos caminhos. Me parece ser, de certa forma, um retrocesso aos órgãos de controle, à extinção desse importante órgão que vem, de certa forma, contribuindo na fiscalização dos gastos públicos. Mas em relação a orçamento, é claro que a instituição de um órgão beneficia a questão do dinheiro público, né? Sobra dinheiro público para isso, para outras ações. Que eu lhe disse que essa questão do ponto de vista político, aí recai muito mais uma discussão do ambiente político, essa questão da discricionalidade, da conveniência, da oportunidade, é uma questão que terá que ser avaliada pelo Poder Legislativo. Mas, e aí, tão somente a eles cabe essa decisão em relação à conveniência e à oportunidade, entendeu, Juliana? Eu aí não avançaria porque não me parece ser a seara e o locus apropriado para a discussão do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Qual que é o orçamento para 2018 do TCE? O orçamento do TCE é o mesmo do exercício de 2017. São cerca de 249 bilhões de reais que estão definidos na lei orçamentária aprovada recentemente pelo Poder Legislativo. Desses aí, cerca de 80% são consumidos com folha de pessoal, porque as atividades finalísticas ou de investimento são pequenas aqui, não poderia deixar de ser diante da nossa finalidade. Como lhe falei, aqui são cerca de 503 cargos ativos, sendo que 75% são efetivos, 308 auditores concursados, que fazem grande parte o trabalho auditorial desta Corte de Contas. Esse capital humano, né, qualificado que o senhor está colocando, vamos dizer assim, é suficiente para essa realidade orçamentária que a Casa passa ultimamente? Veja, eu não me debrucei ainda com profundidade em relação a esse aspecto. Logicamente que você tem a cada instante, e muito até de um lado você tem a perspectiva de uma reforma da Previdência, acaba, de certa forma, incentivando aqueles que estão já em processo de possibilidade, estimulando com receio de um prejuízo maior. Nos últimos anos, acabou, de certa forma, criando essa demanda. Mas isso, efetivamente, nós vamos fazer uma avaliação dentro da nossa realidade financeira, da possibilidade, se eventualmente houver necessidade, de abertura de um concurso público em situações pontuais. Por exemplo, eu posso lhe situar, nós trabalhamos muito com a questão de obra, então há uma carência e uma necessidade de formação técnica no quadro de engenharia, que pudesse, de certa forma, fundamentar os pareceres, dado que o quadro que está aí é um quadro reduzido. Mas eu volto a lhe dizer, isso aí numa situação extremamente preliminar, eu não me aprofundei ainda na riqueza de detalhes. O fato é que, mesmo com a estrutura atual, o tribunal vem contribuindo com o seu papel e sua missão constitucional. Ok. Presidente, só voltando a falar um pouco da questão da credibilidade, né, do órgão e perante a sociedade. O senhor acredita que tem como a sociedade, de fato, voltar a acreditar nos órgãos públicos, se no caso do Tribunal de Contas e dos Tribunais de Contas, os conselheiros são indicados, muitas vezes, pelo governo estadual que está na gestão? Tendo essa relação, tem como o Tribunal de Contas ter a independência, né, do Poder Executivo para poder julgar essas contas? Olha, tem e necessita ter. Embora a indicação dos conselheiros, ela nasce inicialmente, em parte, de indicação do governador, eu digo em parte porque dos 7 conselheiros, é importante colocar isso, a própria Constituição reservou que 3 são indicados pelo Poder Executivo, sendo que dos 3, necessariamente, 2 há vinculação. Um deles precisa ser um auditor de carreira do Tribunal de Contas do Estado. E aqui no nosso, nós temos a indicação e a atual composição com o conselheiro Pedro Lino. Um membro do Ministério Público de Contas. E nós já temos aqui também que é a conselheira Carolina Costa. De livre e espontânea vontade do governador, que é o conselheiro honorário. Do Poder Legislativo são 4. Eu, que fui indicado pelo Poder Legislativo, o conselheiro Marcos Presídio, o conselheiro João Bonfim e o conselheiro Inaldo, que inclusive é auditor da Casa. A indicação política, ela, embora
tenha essa natureza, ela tem que atender aos critérios constitucionais. Você precisa ter as condições e as prerrogativas determinadas pelo texto constitucional e que passa por uma sabatina. E a atuação política deve e tem que se encerrar naquele momento. O conselheiro, ao chegar ao Tribunal de Contas, ele se reveste de determinadas garantias e prerrogativas, como, por exemplo, a vitaliciedade, a estabilidade funcional, para que possa efetivamente ter a isenção e a imparcialidade nos seus julgamentos. É por isso que o legislador lhe deu essas garantias para que ele, de fato, possa cortar, possa romper efetivamente qualquer tipo de laço ou de ingerência na atividade política. E aqui no Tribunal de Contas do Estado da Bahia, eu não tenho dúvida, que tem, até pelas ações que tem adotado recentemente, eu devo situar, por exemplo, que nós tivemos aqui alguns enfrentamentos, a exemplo do contrato da Fonte Nova, por exemplo, da PPP, e aí o tribunal entendeu naquela oportunidade de julgar pela ilegalidade do contrato, formando maioria. Recentemente foi dada uma medida cautelar em relação ao Tribunal de Justiça, pedindo a sustação de um contrato de 27 milhões de reais. O tribunal julgou recentemente, por exemplo, as contas do Instituto Brasil e desaprovou as contas do Instituto Brasil com imputação de responsabilidade financeira a diversos gestores. Então, portanto, as ações que se sucedem nesta casa, só para concluir, no ambiente da segunda Câmara, foram desaprovadas só no ano de 2017 127 prestações de contas. No plenário, mais 49 prestações de contas de diversas unidades do Estado foram desaprovadas, gerando inclusive imputação da ordem de mais de 140 milhões de reais. Então, portanto, são com exemplos como esse que demonstram, de certa forma, oportunizando também ao gestor seu contraditório, ampla defesa, fundados, inclusive, os votos. Aqui nós temos um trabalho auditorial muito fortemente consolidado, tem a atuação do Ministério Público, então, portanto, eu lhe diria com muita tranquilidade, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia tem agido dentro do estrito dever e da sua competência funcional. A ingerência política nesta casa não tem sido componente que decida a posição dos conselheiros no ambiente do plenário. Eu só ia complementar que no julgamento, por exemplo, do Instituto Brasil, os acusados disseram que foi um julgamento político, né? Então, é uma das desculpas, né? Que quem é julgado diz que não, foi um julgamento político e tal. Então, sempre quer colocar algo político na decisão. Veja que a sua pergunta, de certa forma, responde à sua anterior. Quer dizer, é o gestor, sendo, de certa forma, incomodado com a decisão do Tribunal de Contas, tenta, de certa forma, construir a sua tese de defesa em relação a esse tipo de articulação. Então, portanto, a gente faz parte da atividade, às vezes agrada, às vezes desagrada, mas eu não tenho dúvida que a atuação do Tribunal de Contas do Estado da Bahia tem se pautado efetivamente em lastros técnicos e fundado nos bons pareceres, tanto da auditoria como do Ministério Público de Contas. Ok. Presidente, nós estamos passando por um momento de crise econômica, política, né, de caráter desses políticos que estão aí nos representando. O combate à corrupção é um tema que está, né, na sociedade ultimamente, e eu quero saber o que o Tribunal de Contas tem feito, né, na questão do combate à corrupção aqui no nosso estado. Veja, como lhe falei, aqui a atuação, ela muitas vezes decorre da própria prestação de contas, mas uma das linhas que nós devemos incentivar e fortalecer é a chamada auditoria concomitante. Muitas vezes a gente, quando se posiciona, o fato já ocorreu. O ressarcimento erário, às vezes, se demanda na justiça, às vezes decorre alguns anos para serem realizados. Quem procura fazer nesse momento e estimular é o trabalho concomitante, que vai com algumas frentes. Primeiro, o fortalecimento da rede de controle. O Tribunal hoje do Estado da Bahia já participa de uma rede formada por 14 organismos de controle, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Tribunal de Contas do município, Ministério Público, CGU, TCU, que é uma rede grande que tem se proposto a fazer um trabalho de intermediação de informações, principalmente de inteligência, no sentido de antever um eventual prejuízo na realização do gasto público. Outra linha importante será o fortalecimento da rede social, no sentido do controle social, trazer o cidadão para poder ser a ponta de referência das nossas atuações. Até porque, muitas das ocasiões, é o cidadão comum que tem a noção que uma obra está sendo mal executada, que houve a informação de que há um certo desvio de recurso público. Ele pode e deve acionar o Tribunal de Contas, seja pelos seus canais da internet, a ouvidoria e também pelo instrumento da denúncia, como anteriormente eu tinha de falar. Então há essa linha de atuação
para que o tribunal possa dar sua contribuição, passar à sociedade a sua ideia de efetividade e fazer justiça aquilo que o Constituinte nos proporcionou, que é bem exercer a aplicação e boa fiscalização dos recursos públicos. O senhor falou que das contas julgadas no ressarcimento, às vezes demora alguns anos, né? Efetivamente, dá para ter um número por ano das contas julgadas, o que efetivamente é ressarcido? Tipo, quantos por cento, 50% dessas contas que foram julgadas? Veja, a Constituição reservou o papel de cobrança quando o tribunal determina, por exemplo, a imputação de responsabilidade financeira, ou seja, obrigar o gestor a devolver aqueles recursos ao erário estadual. Essa ação de cobrança necessariamente é encaminhada para a Procuradoria-Geral do Estado. É quem vai executar o título, ou seja, a própria certidão, a decisão do tribunal gera um título executório que será perseguido ou voluntariamente pelo gestor, se assim acatar a decisão de imediato do tribunal, ou se ele incidir em se negar a um ajuizamento através da Procuradoria no ambiente do Judiciário, que fará o devido processo, com inclusive a possibilidade do contraditório, para poder fazer essa devolução. Dados históricos, e é por isso que você enfatizou a necessidade do trabalho concomitante, o próprio Tribunal de Contas da União, de um modo geral, em relação ao papel do controle no Brasil como um todo, apontam em cerca de 10%. Que é feito no mesmo ano. O resto, de fato, demanda o ajuizamento de ação, e aí já cabe à Procuradoria-Geral do Estado o ajuizamento no ambiente do Poder Judiciário. Ok. Presidente, todas as contas do governador Rui Costa que já foram julgadas foram aprovadas. A última tiveram algumas ressalvas. Queria que o senhor comentasse sobre essas contas do governador Rui Costa. Olha, eu disse inclusive em já algumas oportunidades, a Bahia, diferentemente do que a gente tem visto no cenário nacional, nós não temos aqui um histórico, e aí eu falo com muita tranquilidade, dos diversos últimos gestores, tanto do lado do Democratas, como também do próprio PT, nós não temos, historicamente, administrações desastrosas do ponto de vista financeiro. Tanto é que nós temos aí a realidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, onde há salários de servidores atrasados, uma série de demandas. Aqui na Bahia, graças a Deus, também com o papel do trabalho do Tribunal de Contas do Estado, no sentido de medidas corretivas, preventivas. Vale situar, por exemplo, que a própria LRF reservou aos tribunais de contas a averiguação do índice de pessoal que, quando chega a 90% do limite estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal em relação aos seus gastos, o tribunal precisa emitir um alerta para que o gestor volte a se adequar a essa realidade. Há 2 quadrimestres atrás, por exemplo, o Executivo Estadual atingiu esse limite. O tribunal fez o alerta e os informes que nos chegam é que já houve esse atingimento, já houve essa readequação a essa realidade, portanto, dentro dos limites estabelecidos. Então, portanto, a gente tem apontado algumas ressalvas, por exemplo, a falta da Controladoria Geral do Estado. Esse é um ponto recorrente, inclusive, nas contas de todos os gestores, já que a Constituição também reserva a necessidade de um sistema de controle interno na própria administração, e é um projeto que, embora encaminhado pelo Executivo, ainda está no ambiente da Assembleia sem a sua aprovação, que, de certa forma, tem sido um ponto recorrente do Tribunal em relação a esse aspecto, inclusive com ponto de ressalva. E do ponto de vista de PST, por exemplo, o Estado foi um ponto de ressalva. A gente tem e viu com entusiasmo uma correção de rumo, inclusive, pelo próprio governador Rui Costa, que refez essa situação, que de certa forma era uma situação esdrúxula, que não tinha guarida, inclusive, jurídica, e recentemente ele praticamente reformou a possibilidade de contratação através do PST. Então, portanto, o tribunal também trabalha muito nessa linha corretiva, de apontando, de aperfeiçoando a gestão pública, e não tão somente na linha sancionatória, mas a ideia global que eu possa colocar, o Estado da Bahia, de uma certa forma, de forma mais ampliada, ele tem uma gestão fiscal e financeira do ponto de vista ajustado. Isso ao longo desses últimos governos, para a nossa felicidade. Uhum. O que o cidadão, então, pode auxiliar o tribunal na fiscalização dos recursos públicos? Pode e deve. Vai ser uma linha nossa de atuação, é justamente esse fortalecimento dessa relação. A sociedade pode utilizar, como lhe falei, o instrumento da denúncia, que é
designação de um requerimento apontando, logicamente, com fundamentos. O tribunal vai recepcionar isso, vai averiguar, vai oportunizar também ao gestor o contraditório, vai fazer o devido processo legal e, ao final, fazer o seu julgamento. Pode utilizar os canais do nosso site, através da ouvidoria, pode ingressar com petições, com representações. Às vezes as empresas, e a gente tem visto muito isso aqui, muitas vezes empresas que no procedimento licitatório se sentem violadas, eventualmente apresentam o instrumento da representação aqui no ambiente do Tribunal de Contas, que são apreciadas, muitas vezes com medidas corretivas. Então, portanto, deve e pode. Essa será talvez uma das grandes e principais missões da nossa atuação, é fazer esse estreitamento de relacionamento com a sociedade, com o papel do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. E para finalizar, então, quais as expectativas do presidente para essa gestão? Olha, as expectativas são grandes e positivas. É um trabalho que vai nos impor desafios grandes, mas nós temos aqui o lastro de um corpo auditorial qualificado, de um quadro funcional extremamente competente, o apoio dos próprios conselheiros, e eu não tenho dúvida que vontade e desejo de fortalecer esse papel desse órgão importante não nos faltará, e a gente assume com muito entusiasmo e com muita disposição essa nova missão na nossa vida. Ok, obrigada, presidente. Boa sorte eu agradeço nessa jornada. E a qualquer oportunidade, demandando, nós estaremos sempre aqui à disposição. Ok. Obrigada a você que acompanhou. Fique ligado no bocãonews.com.br. Até mais.